Bom, pessoal, nessa aula eu vou resolver os exercícios da lista de equação da reta, ok? Então eu entreguei uma lista a vocês com a equação da reta, tá? E eu vou resolver os exercícios dessa lista agora, ok? Aí vocês conferem a resolução e depois eu vou pedir que vocês entreguem para mim essa lista resolvida, como eu estou resolvendo agora, tá? Então, vamos ao primeiro problema. Problema 1. Verifique se os pontos A e B, A é 2,5, B é 3,3, pertencem à reta R. Que reta R é essa? A equação está aqui, é 5x mais 2y menos 20 igual a zero. Então a gente já viu, né, que a equação geral de uma reta é do tipo ax mais by mais c, que é igual a zero. Então a gente já viu que ela está na forma da equação geral, né? A gente vê claramente que o A é 5, né? O B é 2 e o C é menos 20. Ok? Então a gente vê que ela está na forma da equação geral. Perfeito? Então tudo bem, não temos dúvida que isso aqui é a equação de uma reta, na forma geral, né? Se nós quiséssemos calcular a forma reduzida, era fácil, era só isolar o y, né? Vou pegar aqui, por exemplo, eu pego 5x mais 2y menos 20 igual a zero. Como é que eu isolo o y? Deixo só o y sozinho aqui, né? Então passo o 5x para lá, vai ficar então 2y igual a 5x está do lado de cá, menos 5x. Menos 20 do lado de cá, mais 20. Agora eu vou dividir tudo aqui por 2, passo esses dois dividindo. Então fica y igual a menos 5x mais 20 a dividir por 2, certo? Certo? Menos 5x mais 20, tudo isso aqui é dividido por 2. Se tudo está sendo dividido por 2, a gente sabe que cada um das parcelas está sendo dividido por 2, né? Então, y, né, de x, que é uma função de x, vai ser igual a menos 5 meios de x mais 10, certo? Então, essa aqui seria a equação reduzida. Que é a equação na forma y de x é igual a mx mais b. Ou seja, o m é menos 5 meios, né? Então a gente já viu que a reta é assim. E o b é 10, né? O ponto em que ela toca o eixo y é y igual a 10, né? E x é 0. Certo? Quando x é 0, o y é 10, né? X é 0, isso aqui desaparece, o y fica 10, portanto é o b, né? Porque quando o x aqui é 0, fica o y igual a b. Certo? Então, já vimos, temos aqui a equação geral e a equação reduzida. A gente pode usar qualquer uma das duas para conferir os pontos, né? Vamos usar a equação geral mesmo, né? Vamos usar a equação geral para conferir, tá? Então, o que acontece? Um ponto pertence à reta, entendeu? Eu já falei isso na aula. Um ponto pertence à reta, ponto P pertence à reta R, reta R, quando que? Quando satisfaz a equação da reta. Certo? Então, ponto P pertence à reta e essa condição aqui é sine qua non, né? Então, a condição vale de um lado, vale do outro, entendeu? Então, ponto P pertence à reta se ele satisfaz a equação da reta. Ou seja, se o ponto P satisfaz a equação da reta, ele pertence à reta. É a mesma coisa, entendeu? Então, aqui que a gente vai pegar? Vai pegar as coordenadas do ponto, vamos aplicar na equação da reta. Se der um resultado verdadeiro, o ponto pertence à reta. Ok? Então, vamos fazer isso. Tá? Vamos aplicar na equação geral mesmo. Podia ser qualquer uma das duas, tá, gente? Podia ser qualquer uma das duas, o resultado tem que dar o mesmo, né? Então, vamos verificar o ponto A. A pertence à reta, né? Certo? O ponto A, que tem as coordenadas, lembrando, as coordenadas são 2,5, ou seja, x é igual a 2, y é igual a 5. E nós vamos aplicar essas coordenadas na equação geral da reta. Ok? Para ver se vai dar verdadeiro. Se der verdadeiro é porque o ponto pertence à reta. Então o que acontece? Aqui é 5x, a equação geral é 5x mais 2y
menos 20 igual a zero, certo? Isso tem que ser verdadeiro. Qual o valor de x no ponto? É 2. Então, vou botar 2 aqui, ó. Fica 5 vezes 2, mais. Qual o valor de y no ponto? 5. Então, fica 2 vezes 5, menos 20, igual a zero. 5 vezes 2, quanto? É 10. 2 vezes 5 é 10 também. Menos 20, igual a zero. 10 mais 10 é 20, gente. 20 menos 20 dá zero, perfeito? 10 mais 10, 20. 20 menos 20 dá zero, perfeito? Então, entendeu? Então, esse resultado aqui dá zero igual a zero, que é verdadeiro. Certo? Se é verdadeiro, quer dizer o quê? Que a gente falou, se ele satisfaz a equação da reta, as coordenadas do ponto satisfazem a equação da reta, então A pertence à reta. Certo? Então a resposta é essa. A pertence à reta. Perfeito? Então está respondido. Vamos ao caso do ponto B. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Ponto B pertence à reta? Então essa é a pergunta que a gente quer resolver aqui. Ponto B pertence à reta? Vamos aplicar de novo as coordenadas. Coordenada do ponto B é 3,3, ou seja, o x é 3 e o y é 3 agora. Certo? Mesma coisa. 5x mais 2y menos 20 igual a zero. Vamos substituir agora. O 5x vai ficar 5 vezes 3. Mais 2y vai ser 2 vezes 3. Menos 20 igual a zero. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6. Menos 20 igual a zero. Certo? Então, 15 mais 6 é 21. 21 menos 20 dá 1, né? Então, aqui fica 1 igual a 0. É falso. Tá, gente? É falso. Isso é falso. Tá? Isso aqui, o 0 igual a 0 é verdadeiro. Aqui é falso. Quer dizer que o ponto B não pertence à reta. Né? Então, o ponto B não pertence à reta. Perfeito? Então, temos duas situações diferentes. O A pertence à reta e o B não pertence à reta. Ok? Só para comprovar graficamente, eu vou resolver agora graficamente o problema, para vocês perceberem que isso aqui realmente ocorre na prática, né? Então, vamos resolver graficamente e verificar se esses pontos pertencem à reta. Como? A gente vai traçar a reta, né? E vamos marcar os pontos e vamos ver que o ponto A vai estar na reta e o ponto B não vai estar, né? Então, vamos fazer isso, tá? Vamos fazer isso. Então, o resultado deu que o ponto A está na reta e o ponto B não está. Vamos verificar isso graficamente, né? Como é que eu posso verificar isso, gente? Para eu trabalhar aqui no plano cartesiano, né? Certo? Eu prefiro trabalhar com a equação reduzida, tá? Que já dá logo o y em função do x. Então, vamos passar aqui para a equação reduzida. 5x mais 2y menos 20 igual a 0. Certo? Igual a 0. Eu quero deixar o y sozinho aqui, porque a equação reduzida, antes de escrever isso, eu vou lembrar vocês. A equação reduzida, tipo, y igual a mx mais b, tá? Essa é a equação reduzida. A equação reduzida é y igual a mx. Eu quero deixar aquela equação desse jeito. O que eu tenho que fazer? Passar o x para lá, ó, né? Que o x está do lado direito, eu tenho que passar ele para lá. E o b também, o 20 passar para lá. Fica lá só o 2, y vai ficar do lado de cá. Né? Então, eu vou fazer isso. Ó. 5x mais 2y menos 20 igual a 0. 2y igual a... Passa o 5x para lá, fica menos 5x. Menos 20 passa para lá, mais 20. Passando dividindo 2, passando 2 dividindo, vai ficar menos 5x mais 20 sobre 2. Ou seja, y é igual a menos 5 meios de x mais 10. Perfeito? Então, esta é a equação da reta reduzida. Ok? Agora que já temos a equação reduzida, podemos traçar a reta, né?
Vamos traçar a reta então. Como é que eu traço a reta, professor? Como é que eu traço a reta? Bom, eu traço a reta escolhendo 2 pontos, né, gente? Quais pontos? Os pontos que eu quiser, os pontos que for mais interessantes para mim. Por exemplo, eu vou escolher os pontos em que ela cruza os 2 eixos, tá? O ponto em que ela cruza o eixo X e o ponto em que ela cruza o eixo Y. O ponto que ela cruza o eixo X, o ponto em que ela cruza o eixo Y, né? Eu boto aqui o eixo Y. Qual que é o ponto em que ela cruza o eixo Y? É quando o X é 0, né, gente? Já falei com vocês que todos os pontos do eixo Y, o X é 0. Então, se a gente forçar o X ser 0 e o ponto for da reta, vai ser o ponto em que ela toca o eixo Y. Perfeito? Então, eu vou forçar que o X é 0. Como é que eu faço isso? Vou botar aqui, ó. X e Y. Eu vou botar, ó, X é 0. Ou seja, eu quero ponto no eixo Y. Se o X é 0, quanto vai valer o Y? Está aqui, ó. Vai ficar Y de 0, né? Quando X é 0, vai ser menos 5 meios vezes 0, mais 10. Tá? Menos 5 meios vezes 0 é 0, né, gente? Então, isso aqui é igual a 10, perfeito? Então, o Y dá 10. E o outro ponto. Então, 10. Deixa eu marcar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Está aqui. Então, o ponto é esse aqui. Perfeito? Esse é o ponto em que ela toca o eixo Y. Perfeito? Muito bem. Aqui é o B, né? É o B da B, que é justamente o ponto que ela toca o eixo Y. O B. Agora, vamos ao outro ponto. Eu quero agora o ponto que a reta toca o eixo de X. Ela toca o eixo de X quando? O que acontece com todos os pontos do eixo X? O Y é 0. Né? O Y vai ser 0. Então, eu vou botar agora aqui, ó, nessa equação, 0, que é o Y, né? Igual a menos 5 meios de X mais 10. E eu vou calcular o valor de X, quando o Y é 0. Então, eu boto aqui logo 0, né? Eu já botei que o Y tem que ser 0 agora. Eu vou botar 0 ali. Certo? Então, o Y é 0, que eu quero no eixo X. O Y é 0, eu boto o Y 0 aqui, ó. O valor de Y agora é 0. Essa conta aqui é para a parte de cima, tá, gente? Não tem nada a ver. Agora eu estou fazendo outro cálculo aqui. Tá? Eu estou fazendo um cálculo aqui em que Y é 0. Aqui eu estava fazendo um cálculo em que X é 0. O X é 0 aqui, ó. Agora eu estou fazendo um cálculo em que Y é 0. Tá bom? Deixa eu tirar aqui. Nesse primeiro caso, eu estou calculando ponto no eixo Y, que é quando X é 0. Olha, o X é 0 aqui, ó. X, X, 0. Aqui eu estou calculando o ponto em que o Y é 0. Olha lá o Y é 0 aqui, ó. E o X está lá. Eu vou calcular qual o X em que o Y é 0. Qual o valor do X em que o Y é 0. Então eu boto o Y como sendo 0 e vamos calcular o X. Então fica agora, passo esses menos 5 meios para cá, de X, fica 5 meios de X igual a 10. Certo? Passa esse 2 para cima e o 5 para baixo. Né? Então fica X igual a o 2 vai multiplicá-lo, 20. O 10 dá 20. Né? Vou botar o 2 para ficar mais didático. Né? 2 vezes 10 e o 5 passa dividindo. Certo? 2 vezes 10, 20. 20 eu dividir por 5 dá 4. Então isso aqui dá 4. Então, quando o Y é 0, o X é 4. Quando o Y é 0, o X é 4. Perfeito? Então, nós temos agora os 2 pontos em que ela cruza os 2 eixos, o eixo de Y e o eixo de X. O eixo de Y, o eixo de X vai ser quando o X é 4. Então, vou marcar aqui. 1, 2, 3, 4. 4. É esse ponto aqui. Então, podemos agora marcar aqui a reta, né? Certo? Vou marcar aqui a reta aqui. É bom se eu tivesse uma reguinha, né? Tem aqui uma caixinha que pode ajudar. Eu vou marcar aqui a outra, mais ou menos, né? Pronto, tá ali. Então, esta é a reta R. É essa a reta R. Está traçada, ok, gente? A reta está traçada. Agora é o seguinte, vamos verificar se aqueles pontos estão dentro da reta? Lembra que o resultado que a gente deu foi o seguinte, que o A pertence à reta e o B não pertence à reta. Isso foi o que a gente verificou na solução agora há pouco. Vamos ver se isso é verdade, né? Qual que é o ponto A? É 2,5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5.
bate certinho, o ponto A está na reta, gente. Perfeito. Maravilha. Vamos ver o ponto B, se ele está na reta, né? Vamos ver. O ponto B é o 3,3. Aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O ponto B está fora da reta. Ok, gente? O ponto B está fora da reta. Então, né? Verificamos que realmente bateu de acordo com o que a gente tinha de expectativa nossa. Perfeito? Então, vocês viram que o exercício foi mais completo do que o exercício do livro. O exercício da questão era só realmente para fazer aquele teste que eu fiz no início e verificar se o ponto participa sim ou não. Para complementar, para vocês verem visualmente como isso pode ser verificado na prática, eu tracei a reta e marquei os 2 pontos e a gente vê que realmente, de fato, o ponto A está na reta, porque ele satisfaz a equação da reta, e o ponto B não está na reta, porque ele não satisfaz a equação da reta. Perfeito? Então podemos agora partir para o próximo exercício. Tá bom, pessoal? Ok? Vamos ao próximo exercício. Qual o coeficiente angular e linear da reta? Então ele quer o coeficiente angular e linear da reta 2x menos 3y igual, não, mais 1, quer dizer, desculpa, mais 1 igual a 0. Né? Então a gente já sabe o quê? O que são coeficiente angular e coeficiente linear? O coeficiente angular e o linear estão na equação reduzida, né, Lê? Não sei se vocês se lembram. Né? A equação reduzida, aqui nós estamos na tipo equação geral, né? Nós estamos na forma ax mais by mais c que é igual a 0. O a é 2, o b é menos 3 e o c é 1. Essa é a forma da equação geral, tá, gente? Aqui nós temos a equação geral. Perfeito? Agora, o coeficiente angular e linear aparece na equação reduzida. Então, nós temos que converter essa equação aqui para reduzida. A equação reduzida, como é que ela é? A equação reduzida. Y é igual a mx mais b. M é o coeficiente angular, né? E b é o coeficiente linear. Perfeito? Então nós temos que passar aquela equação para esse modo para a gente poder comparar e verificar qual que é o m e qual que é o b. Perfeito? Então como é que eu vou passar? Vou passar ali então. Então a equação geral é 2x menos 3y menos 3y mais 1 é igual a 0. Na equação reduzida, veja, eu tenho o y do lado de cá e o resto do outro lado, né? Então, eu vou manter só o 3y do lado de cá e passo o resto para lá. Então, fica, então, menos 3y igual a 2x passa para lá, fica menos 2x, mais 1 passa para lá, fica menos 1. Perfeito? Agora, para eu deixar o y sozinho, o que eu tenho que fazer? Você tirar o menos 3, né? Passa o menos 3. Como ele está multiplicando, passa dividindo, né, gente? Então, fica y igual a menos 2x menos 1 a dividir por menos 3. Perfeito? Agora, eu posso separar, que o menos 3 está dividindo tanto o menos 2x como o menos 1. Então, vamos separar as duas coisas, né? A gente pode separar. Fica menos 2 sobre menos 3, certo? Menos 1 sobre 3, sobre menos 3, né? Perfeito? Então, o que a gente tem aqui, né? O que a gente tem aqui? O menos 2 dividido por menos 3
vai dar 2/3. O menos com menos vai cancelar, né? Então a gente já sabe que aqui y é igual a 2/3 de x. Perfeito? Com menos vai cancelar. E aqui? Este menos, 1 sobre menos 3, vai ficar menos 1/3. Esse menos vai cancelar com aquele, né, gente? Esse menos vai cancelar com aquele de cima. Perfeito? Isso aqui é a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. Eu tenho menos 1 a dividir por menos 3. Foi o que eu falei, certo? Eu tinha aqui esse menos, o 1 eu fui dividir por menos 3, que o menos 3 passou lá para baixo. Eu tinha aqui menos 1, eu peguei o menos 1, vou dividir por menos 3, passou o 3 ali para dentro. Então o que eu faço? Primeiro eu faço essa operação, 1 sobre menos 3 vai ficar menos. Mais com menos dá menos, né? Fica menos 1/3. Tá certo, gente? Isso aqui, ó. Então isso aqui é igual a isso. Eu operei esses dois sinais. E agora eu vou operar esses dois. Menos com menos vai dar mais. Então fica 1/3. Certo? Então eu boto aqui mais 1/3. Perfeito? Então com isso nós temos agora simplesmente o coeficiente angular e o coeficiente linear, né? Por quê? Porque o 2/3 é o m e 1/3 é o b. Perfeito? Então a resposta é m é igual a 2/3 e b é igual a 1/3. Pronto. Então determinamos o coeficiente angular e o coeficiente linear dessa reta. Perfeito? Então, problema 2 está resolvido. Ok, pessoal? Vamos para o próximo problema. O problema 3 é o quê? O problema 3 agora é determine o valor de m, determinar o valor de m, para que o ponto 5 menos 2, para que o ponto 5 menos 2, vou chamar o ponto P 5, menos 2, pertença à reta S. Como é que é a reta S? 3x menos my mais 4 igual a 0. Perfeito? Então, temos agora que verificar qual o valor de m para que esse ponto pertença a essa reta, né? O que o ponto tem que fazer para pertencer à reta? É aquilo que eu já falei algumas centenas de vezes. Ele tem que satisfazer a equação da reta. Então vamos colocar ele na equação da reta, gente, tá? Vamos pensar no m agora por enquanto. Vamos seguir. Quando você estiver na dúvida, o que eu vou fazer? Faz o que você sabe, gente. Entendeu? Eu pensando agora, poxa, complicado, tem aquele m ali. Ué, você vai deixar de fazer a conta porque tem um m na equação? Sendo que você já sabe que o x é 5 e o y é menos 2? Então põe o x de 5 e o y menos 2. Depois você pensa no m. Tá? Então vamos lá. Então, eu vou pegar essa reta. A equação é essa. Se o x é 5, veja, tem aqui o ponto P, né, em que o x é 5 e o y é menos 2. Né? E o problema de se determinar isso para que o ponto pertença à reta. Então ele já afirma, olha, o ponto pertence à reta. Nesse caso, qual